A maioria de nós gosta de, ao final de um longo dia, chegar em casa para descansar. O ato de chegar na própria casa, porém, nem sempre é tão simples assim. Neste vídeo, vamos conhecer 20 lugares estranhos em que as pessoas moram. Você vai descobrir a história de casas na beira de penhascos, casas que giram e casas que são um país inteiro. Vamos começar? 20. O Templo Suspenso. O Templo Suspenso é uma das atrações turísticas mais conhecidas da área de Shanxi, na China. É certamente um lugar muito curioso. O templo tem mais de 1.500 anos de idade e fica a 75 metros do chão, o que certamente adicionaria um grau de emoção aos atos religiosos do dia a dia. Mas o templo não serve mais a objetivos religiosos. Hoje é um valioso pedaço da história e um lucrativo ponto turístico pela curiosidade de existir um prédio pendurado em um penhasco. O prédio em si é o único na China a contar com uma combinação de 3 filosofias chinesas: taoísmo, budismo e confucionismo. O prédio dá a impressão de se segurar magicamente, mas na verdade ele se sustenta por uma série de pilares de madeira fincados na rocha. Teoricamente ele é completamente seguro. Embora se eu fosse, não teria coragem de pular muito em cima das pontes. De qualquer forma, qualquer estrutura que fique em pé por mais de um milênio certamente merece confiança. 19. A Vila Flutuante. O maior lago do Sudeste Asiático fica no Camboja e chama-se Tonlé Sap. Mas nesse grande lago não moram só peixes, há uma cidade inteira que funciona sobre a superfície do lago. Não estamos falando de pessoas que vivem à margem da água, mas de um número incrível. Quase 1 milhão de pessoas vivem no lago, a maioria delas em casas-barco. A principal razão para esse fluxo de pessoas é fácil de explicar. O lago é tão rico, com mais de 2.000 espécies de peixes, que muitos pescadores decidem morar ali com suas famílias. Há vários pontos onde se concentram algumas casas sobre esse lago que podemos imaginar como se fossem várias pequenas vilas. A maior delas chama-se Shongkines, onde mais de 1.000 famílias vivem e trabalham. É natural que essa situação gere uma curiosidade, mas infelizmente essa curiosidade custa caro para os moradores da vila. A indústria do turismo explora bastante essa região, levando visitantes que observam a vida cotidiana das pessoas o tempo todo. A população local, por sua vez, não recebe nada em troca. Infelizmente, eles não recebem nenhum centavo do dinheiro feito com esse turismo. 18. Setenil de las Bodegas. Setenil de las Bodegas é um município localizado na Andaluzia, uma região ao sul da Espanha. Essa bela cidade é um dos Pueblos Blancos, ou seja, as cidades brancas da Espanha. Esse nome não é difícil de explicar, já que todos os prédios da cidade são pintados de branco. Essa uniformidade nas cores dá um charme especial a todas as cidades brancas da Espanha. Mas essa cidade em particular tem mais uma coisa especial. A vila foi construída ao lado da parede de um penhasco, o que faz com que as casas, além de ficarem muito bonitas ao lado da pedra, estejam também protegidas dos abusos do sol. Nessa parte da Espanha faz muito calor, mas a temperatura dentro e debaixo das pedras é bem mais agradável do que na rua. Há mais de 3.000 pessoas vivendo na cidade, mas com tanto interesse turístico nos seus prédios brancos, não há muita tranquilidade para os moradores. 17. Os túneis de Bucareste. Em Bucareste, a capital da Romênia, há milhares de pessoas vivendo nos esgotos. As estimativas dizem que há mais de 1.000 crianças vivendo nesse mundo debaixo da terra. Após o fim da União Soviética em 1991, os orfanatos romenos fecharam, deixando uma geração inteira de crianças sem ter para onde ir. Muitas delas escolheram esses túneis subterrâneos como casa, e nos 30 anos que se passaram desde então, muitas outras pessoas escolheram o mesmo caminho. Essa triste realidade se repete até hoje, com muitas pessoas vivendo nesse lugar sujo por falta de uma opção melhor. Algumas dessas pessoas são dependentes químicas. Em geral, são abandonadas pelo Estado. Há organizações de caridade que tentam ajudar com cuidados médicos básicos, mas o governo não oferece absolutamente nada. 16. Caverna da Liberdade. Esse belo lugar flutua ao lado de Tofino, um distrito da Colômbia Britânica, no Canadá. É um conjunto de plataformas que inclui estufas, prédios estranhos e estúdios de arte. A Freedom Cove, nome que significa Caverna da Liberdade, é um projeto artístico criado por Wayne Adams e Catherine King em 1991. A ilha continua em construção até hoje. Os artistas fizeram questão de adicionar as coisas que achavam mais importantes, uma galeria de arte e uma pista de dança.
A ilha ainda tem painéis solares, estufas ecológicas e um gerador. Trata-se de um paraíso verde-roxo, ou pelo menos parece ser. Mas viver de forma tão isolada, a uma viagem de 45 minutos de barco da cidade mais próxima, não é para qualquer um. A vida aqui pode ser difícil e demanda bastante trabalho, mas o casal diz ser feliz e muito realizado com o que juntos construíram. 15. A cidade do penhasco. Esta vila, cujo nome eu não vou nem tentar pronunciar, fica na China e é conhecida como a Cidade do Penhasco. É fácil entender o porquê. A cidade fica no topo de um penhasco de quase 800 metros de altura. Nos últimos anos, principalmente graças à internet, a cidade tornou-se um ponto turístico importante. Na antiguidade, a vila era ocupada por pessoas pobres e que precisavam realmente lutar por suas vidas, tanto que desafiavam a morte toda vez que saíam de casa andando pela margem do penhasco. A cidade só era acessível por uma escadaria bastante duvidosa, e sendo bem sincero, embora a escada atual pareça bem mais confiável, eu não sei se teria coragem de subir mesmo assim. Em 2006, após grandes investimentos do governo local, uma nova escada de ferro foi construída com nada menos que 2.556 degraus e 3 quilômetros de comprimento. A escada custou $150 mil, mas tornou a situação bem mais segura para os moradores. Hoje, é comum ver pessoas fazendo vídeos para suas redes sociais na nova escada, e as necessidades de segurança aumentaram ainda mais, considerando todas as selfies que as pessoas querem fazer. Mas a dificuldade maior continua sendo a dos moradores. Imagine descer as escadas e perceber que esqueceu a carteira em casa. 14. A Casa do Rio Drina. Agora vamos ver uma casa que parece ter sido arrastada por uma enchente até parar no meio de um rio. Essa é a casa do Rio Drina, na Sérvia, e a história da criação desse curioso lar é a seguinte. No verão de 1968, um grupo de amigos que nadava no rio decidiu subir em uma pedra para descansar. O problema é que a pedra não era lisinha e confortável, mas áspera e cheia de pontas que machucavam. Os amigos então decidiram trazer algumas coisas para a pedra para deixá-la mais confortável. Eles começaram com algumas tábuas de madeira onde podiam deitar, depois trouxeram outras tábuas para se proteger do sol e uma ideia começou a se formar. No verão seguinte, um dos amigos decidiu começar a construção de verdade, trazendo materiais de construção de caiaque. Demorou, mas a nova casa começou a aparecer. O Rio Drina, porém, não quis ajudar. Ao longo dos anos, o rio já levou nada menos que 6 casas. Toda vez que o rio destruiu uma das casas, porém, sempre apareceu outra pessoa para construir uma nova casa ainda mais forte. Assim, a Casa do Rio ficou famosa e hoje é fotografada por milhares de turistas. 13. Madonna della Corona. Esse belo prédio fica a mais de 600 metros acima do mar e diretamente na face de um penhasco. Parece uma forma radical de garantir que nenhuma visita indesejada vai aparecer. O Madonna della Corona é um santuário católico que fica ao lado de uma queda tão grande que dá a impressão de estar flutuando. Na verdade, a construção está numa base sólida em uma das reentrâncias do Monte Baldo, que fica próximo da cidade de Verona, na Itália. Há acessos por baixo em uma longa escadaria e por cima através de uma estrada. O propósito original desse local era acolher monges que procuravam um lugar silencioso para refletir e rezar. Em 1530 a igreja foi construída e logo virou um local de peregrinação onde pessoas vão para rezar em paz. O santuário sobreviveu a inúmeras mudanças que aconteceram ao longo dos séculos e até hoje oferece um lugar de silêncio e isolamento do mundo para religiosos e turistas. 12. Monte Fanjing. Para chegar a esse lugar, qualquer visitante precisaria subir nada menos que 8.000 degraus. Parece uma longa distância apenas para ver um templo, mas esse não é um lugar qualquer. Construído sobre uma cadeia de montanhas no sul da China, no Monte Fanjing, o templo é conhecido como Pico Dourado das Nuvens Vermelhas. Os 2 pequenos templos budistas que ficam no topo são parte da história dos últimos 500 anos. Não dá nem para começar a imaginar como os budistas de 500 anos atrás conseguiram subir nessa altíssima montanha com todos os materiais de construção necessários para fazer esses prédios. A construção dos templos, na verdade, é um mistério que não foi bem explicado até hoje. Para pessoas como eu e você, subir com uma mochila nas costas já parece bem complicado. As estruturas foram reconstruídas em tempos mais recentes com materiais mais duradouros e seguros. Em uma altitude como essa, uma estrutura segura contra os ventos é uma necessidade.
Hoje, os templos são os queridinhos de quem tem drones para filmá-los. A sorte é nossa, já que podemos dar uma olhada de perto nos templos sem passar pelas dores da panturrilha, que seriam inevitáveis depois de uma subida dessas. Que alívio! 11. Al-Hajara. Al-Hajara é uma pequena cidade no Iêmen e é fácil perceber que ela é bem diferente de qualquer outra cidade no mundo. A cidade é bonita, é antiga e é histórica para o seu país. A construção aconteceu no século XII e a cidade tornou-se um refúgio importante nos séculos em que o atual Iêmen esteve ocupado pelo Império Otomano. As casas foram construídas na face da montanha com várias fortificações. Todas têm vários andares e nenhuma tem janelas nos andares inferiores. Todas essas medidas foram tomadas para proteger as casas e seus moradores de invasores. Se você quer saber se essas medidas funcionaram como ferramentas de defesa, basta perceber que a cidade permanece exatamente quando foi construída. Até hoje, elas permanecem firmes na rocha. 10. Coulber Pedy. A Austrália é conhecida por ser um país atrativo e de belas praias, mas também é a casa de um enorme deserto conhecido no país como Outback, que abriga uma infinidade de coisas estranhas. Em geral, é apenas uma faixa enorme de areia e estradas onde é possível andar por quilômetros sem encontrar nada vivo, exceto uma ou outra cobra. Mas no meio do vasto deserto, existe uma cidade mineradora onde as pessoas vivem debaixo da terra. Coulber Pedy é uma cidade construída pela mineração de opala, uma pedra preciosa. Para chegar até lá, você precisaria dirigir pelo menos 8 horas se estivesse vindo de uma cidade grande como Adelaide, no sul da Austrália. A cidade é completamente isolada e quase inteiramente escondida sob o solo. Muitos dos habitantes vivem em cavernas sob a terra, onde conseguem se proteger das temperaturas extremas, já que o deserto vê frios congelantes e dias de calor extremo. Embora não exista quase nada perto da cidade, a vila em si é um lugar extraordinário de se viver. No meio de tanto vazio, é um lugar cheio de histórias e curiosidades. As pessoas que vivem aqui foram forçadas a encontrar uma forma de driblar as dificuldades do deserto e, portanto, são pessoas sagazes, capazes de resolver qualquer problema. Não é tarefa fácil, mas muitas pessoas conseguem sobreviver em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. 9. Monastério Meteora. Já conseguimos perceber nesse vídeo que existiu uma tendência antigamente em construir mosteiros em lugares estranhos e de difícil acesso. Esse mosteiro na Grécia certamente não é uma exceção à tendência. Construído há muitos séculos sobre uma rocha alta e com uma ótima vista para o mar e as terras em volta, o mosteiro se chama Meteora, que significa suspenso no ar. Há 6 mosteiros ativos hoje, com um pequeno número de monges e freiras que ainda vivem ali. Os prédios receberam status de Patrimônio Cultural da Unesco em 1988 e são também uma atração turística da Grécia. Assim como outros lugares altos, eles passaram a chamar mais atenção quando os drones se tornaram mais comuns. 8. Casa do Penedo. Esta é uma das mais estranhas casas que eu já vi. A Casa do Penedo foi construída no norte de Portugal, entre 4 enormes rochas que existiam no local. Embora a casa em si tenha sido construída apenas em 1972, o conjunto da obra dá uma impressão pré-histórica pelo tamanho e formato das pedras. Por dentro, a casa é bem rudimentar, embora não seja exatamente desconfortável. Não há eletricidade nem água corrente, por exemplo. O problema de morar em uma casa como essa é que os turistas aparecem por todos os lados, anulando toda a paz e tranquilidade associadas à ideia de uma casa tão natural. Tanta era a atenção da casa que os moradores originais decidiram se mudar. Hoje, a casa abriga um pequeno museu com móveis antigos e fotos da paisagem próxima dali. Infelizmente, foi impossível manter o lugar livre do vandalismo ao longo dos anos. Por isso, melhoramentos foram feitos e hoje até os vidros da casa são à prova de balas. 7. Hallstatt, China. Hallstatt é uma bela cidadezinha que fica ao pé das montanhas na Áustria. Mas as imagens que você está vendo agora foram feitas em um lugar bem diferente, a China. Em 2012, os chineses ergueram na província de Guangdong uma réplica perfeita da cidade europeia, imitando cada casa, prédio e igreja. Mas como que uma obscura cidade austríaca acabou sendo perfeitamente replicada do outro lado do mundo? A verdade é que a China é habituada a esse tipo de construção. Parece haver um grande número de arquitetos e engenheiros chineses que gostam muito de recriar lugares famosos e outros não tão famosos assim. Na China, você pode encontrar réplicas em tamanho real das esfinges, da Torre Eiffel e dos canais de Veneza, e aparentemente cidades pequenas da Áustria também.
Hallstatt, a cidade original na Áustria, é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco e foi construída há séculos como muitos outros lugares da Europa. Embora a réplica chinesa seja bem mais recente, ela também parece captar um pouco da história da Hallstatt original, mesmo que forme um contraste forte com a China ao seu redor. Há pessoas que realmente vivem na nova Hallstatt. A ideia original era vender casas e apartamentos de luxo para que as pessoas pudessem comprar casas nos Alpes europeus sem precisar sair da China. O que você acha disso? Quais outras cidades poderiam ser replicadas? Conte para nós nos comentários. Ponte Vecchio. A Ponte Vecchio, Ponte Velha em italiano, é uma das atrações turísticas mais visitadas da cidade de Florença. De fato é uma ponte velha, mas essa descrição não faz justiça à beleza do monumento. Até 1218, era a única ponte a cruzar o rio Arno em Florença. Naquela época, ela já era conhecida como Velha, embora a estrutura que está ali agora seja de 1345, após uma reconstrução. Essa ponte do século XIV sobreviveu até os dias de hoje e é constituída de 20 pequenos prédios. É isso que torna a ponte tão curiosa. Desde a sua reconstrução, há lojas sobre a ponte. No início, eram lojas mais simples, como açougues e peixarias. Em 1595, um decreto proibiu a venda de carnes na ponte, decidindo que apenas ourives e joalheiros poderiam vender sobre a ponte. Esse decreto permanece válido até hoje. Além de servir para cruzar o rio Arno e como local para lojas prestigiadas, a ponte também tem papel histórico. A família Médici, uma dinastia poderosa que governou a cidade por várias gerações, usava a ponte para transitar entre seus vários palácios sem precisar passar pelas ruas onde estavam as pessoas comuns. 5. Matmata. As casas de Matmata, na Tunísia, têm um aspecto que faz parecer que elas vêm de outro mundo. Essas belíssimas casas mantêm viva uma ligação direta com o fascinante passado daquele país, além de atraírem muitos turistas. As casas antigas são literalmente cavadas na paisagem e conectadas por corredores e passagens que permanecem ali após milhares de anos. Matmata fica na fronteira do deserto do Saara com vegetação desértica, embora fique pouco distante de Tunis, a capital daquele país. Essas casas são habitadas há séculos e ainda hoje têm moradores, a maioria deles de povos nativos africanos. Essas casas são representações vivas da cultura desses povos e de sua história. Como fica numa região de deserto, onde não há madeira nem pedras disponíveis para a construção, Matmata foi construída pela escavação da terra, um jeito ideal de evitar o calor do deserto. Cada uma das casas aqui construídas segue um padrão básico de construção. Há um pátio central, muitas vezes com um poço artesiano, e saindo desse centro há diversos quartos e cômodos conectados por corredores subterrâneos. O modo de entrada é por túneis ou escadas. O que você achou dessas incríveis casas? Você moraria num lugar assim? 4. Villa Girassoli. A Villa Girassoli foi construída nos anos 1930 no norte da Itália, perto da cidade de Verona. Pode não ser a casa mais bonita da nossa listagem, mas com certeza é única. Ela foi inspirada, como o nome sugere, nos girassóis. A casa se move ao longo do dia para estar sempre de frente para o sol, assim como a flor. O arquiteto acreditava que os moradores se beneficiariam dos efeitos saudáveis da exposição ao sol. Infelizmente, a casa parece mais um gerador elétrico do que uma flor, mas não dá para ter tudo. 3. Ilha Elidai. Esta é uma das casas mais isoladas do mundo. Ela fica na pequena ilha Elidai, na Islândia. O lugar é tão estranho que dá a impressão de ter saído diretamente de um livro, mas é real e está bem no meio desta estranha ilha. Como você pode imaginar, muitas histórias e teorias já foram criadas sobre a origem do chalé, mas a história real não é tão assustadora assim. A ilha já foi considerada um dos melhores lugares do mundo para praticar a caça de papagaios do mar, uma espécie de pássaro que só existe no hemisfério norte. Soa horrível, mas aparentemente é algo comum naquela região. A casa em si não é o esconderijo de um milionário ou de um religioso fanático, como dizem alguns rumores. Na verdade, ela foi construída em 1953 para que os caçadores e pescadores que estivessem por ali tivessem abrigo durante a noite. A história não é tão interessante como a imagem da casa sugere. Hoje, apenas membros da Associação de Caçadores têm direito a usar o chalé. Ou seja, pessoas como eu e você podem abandonar a ideia de passar uma noite nesta estranha casa. 2. A cidade mais fria do mundo. Yakutsk, a capital da Sibéria na Rússia, é oficialmente a cidade mais fria do mundo.
Nessa cidade, é comum ver temperaturas abaixo de menos 40 graus Celsius. Pode parecer difícil imaginar tanto frio, mas na verdade, as temperaturas podem baixar ainda mais no inverno. O recorde registrado na cidade foi de incríveis menos 64,4 graus Celsius registrados em fevereiro de 1997. É difícil imaginar como as pessoas conseguem viver normalmente nessas condições, provavelmente com muitos e muitos casacos. A cidade fica a apenas 450 quilômetros do Círculo do Ártico e abriga mais de 300 mil pessoas. No verão, fica tudo bem, mas quando o inverno chega, coisas que entendemos como básicas para viver ficam impossíveis. Por exemplo, você não pode sair usando óculos na rua porque os óculos ficariam grudados no seu rosto. Outra coisa que ninguém deve fazer é desligar o seu carro. Eles precisam ficar com o motor girando 24 horas por dia, porque se pararem, não conseguirão começar de novo. Além disso, qualquer líquido que você compre, como leite, por exemplo, virá completamente congelado e sólido. Há ainda mais dificuldades. Pela proximidade com o Ártico, a cidade tem apenas 4 horas de luz do sol por dia no inverno. No verão, porém, o sol brilha por 21 horas por dia. É realmente um lugar muito estranho. 1. Sealand. A cerca de 12 quilômetros de distância do litoral da Inglaterra, há uma plataforma que se considera um país. Em 1967, Paddy Roy Bates declarou a fundação do Principado de Sealand, que em inglês significa Terra do Mar. Embora Sealand diga ser uma nação soberana, essa soberania não é reconhecida por nenhum outro país. Desde a fundação de Sealand, Bates e sua família ocupam o espaço. A plataforma foi construída pelo Reino Unido em águas internacionais durante a Segunda Guerra Mundial. Depois foi abandonada e era ocupada por operadores de uma rádio pirata antes de ser conquistada por Bates. Em 1978, soldados mercenários tentaram conquistar essa micronação, mas Bates e sua família conseguiram repelir o ataque. Desde 1987, a plataforma faz parte oficialmente do mar territorial do Reino Unido, embora continue se dizendo independente. Tudo isso soa bastante emocionante, como um jogo de war da vida real. Na prática, não parece ser um bom lugar para viver pela distância de tudo, além de não ser exatamente o país mais bonito do mundo, o que dificulta o turismo. Esses foram os 20 lugares mais estranhos em que as pessoas vivem. Responda nos comentários em qual dessas casas você gostaria de morar. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e se inscreva no nosso canal para mais listas incríveis.